São 5h07 e ela que está praticamente vivendo na comissão do impeachment. Que bom, né? Só que não. Que bom pra... Não, pra ela às vezes é estressante, mas pra nós tá sendo bom. Às vezes eu acho que sempre, mas aí ela conta pra gente se tá sendo muito estressante ou não. Pra mim tá sendo sensacional que ela esteja lá. Cada momento que, olha... Ó, você que quer fazer pergunta, tuita aí com a hashtag Pergunta Radioatividade, que a gente pergunta para a doutora Janaína Pascoal, que está na linha com a gente, professora de Direito da Universidade de São Paulo e uma das autoras do pedido de impeachment de Dilma Rousseff. A pessoa que apresentou a você as pedaladas, amigo. Oi, Janaína, tudo bom? Oi, Madá, boa tarde para vocês aí da Jovem Pan, boa tarde aos ouvintes. Olha, eu queria começar... passando um vídeo aqui, tem 1 minutinho, que é um momento de um diálogo seu com José Eduardo Cardoso. Eu gosto dele, mas ele toma uma sapatada nessa que Jesus. Eu fiquei com dó. Vamos ver. Respeito ao nobre defensor, não existe esse conceito de que uma pessoa que vai falar sobre os fatos não pode ser testemunha. Isso é uma inovação realmente pelo seguinte: normalmente o magistrado pergunta à testemunha o seguinte: o senhor conhece os fatos? O senhor sabe sobre os fatos? Ou vai falar apenas sobre antecedentes? Então, falar sobre os fatos é inerente ao papel da testemunha. Explico. Se ocorre um atropelamento, a pessoa que está na calçada e vê o atropelamento, ela é uma testemunha dos fatos. Então, essa objeção do defensor não tem nenhuma procedência, com todo respeito. Insisto que o doutor Júlio seja mantido na condição de testemunha. No entanto, a verdade é a seguinte: todos que estão acompanhando esse processo percebem que o doutor Júlio falou com tranquilidade, falou com sabedoria sobre os fatos de maneira, assim, inquestionável. Daí, a insistência da defesa em retirar o depoimento dele do feito. Diferentemente da grande maioria das testemunhas de defesa, que só vieram aqui dizer que não sabiam nada a respeito dos fatos e ainda assim foram constrangidas a depor. Então, não procede esse argumento de que se conhece dos fatos não pode ser testemunhas, porque justamente é esse o requisito para ser testemunha. Obrigada. Bom, a gente não vai colocar a resposta do José Eduardo Cardoso no ar, porque quem tá vendo em vídeo já viu a resposta dele, uma imagem, amigos. A expressão dele diz tudo. A cara que ele fez. Ô, Janaína, uma coisa que eu queria entender da comissão do impeachment. Diga, Madá. Primeiro, pode ficar chamando testemunha que você pergunta um monte de coisa e o cara fala: eu não trabalhava lá, não sei. Dilma? Quem é Dilma? Não, tem uma vizinha que chama Dilma, mas essa... Não, acho que não era comigo, não. Por que isso? Então, o que está acontecendo lá realmente não tem nenhum antecedente na justiça criminal brasileira, né? Porque o Código de Processo Penal, ele é muito claro. Cada parte tem direito a chamar até 8 testemunhas. Isso aí é uma coisa muito clara no Código de Processo Penal. Existem algumas interpretações, assim, mas muito pontuais, no sentido de que poderiam ser 8 testemunhas por fato. Se nós admitirmos essa interpretação, os decretos seriam um fato e as pedaladas outro fato, porque os decretos foram feitos em continuidade delitiva, as pedaladas também. Então, assim, na melhor das hipóteses para a defesa, nós teríamos aí 16 testemunhas. Então, realmente, pode perguntar para quem, algum amigo que seja juiz, promotor, advogado de defesa. Às vezes, a gente arrola, assim, 9 pessoas e coloca, assim, o nono é um informante, em nome da ampla defesa. Normalmente, o juiz indefere. Então, o que nós estamos vendo é uma tentativa, realmente, de procrastinar o processo, de atrasar o processo, de cansar as pessoas que estão participando, porque... é uma repetição muito grande. A maior parte das testemunhas realmente não sabe nada sobre os fatos. Outras tiveram alguma participação e nós notamos com clareza que são pessoas que estão com medo de eventualmente serem responsabilizadas ou por terem assinado algum documento ou por não terem alertado da maneira que deveriam. Mas as pessoas... tinha uma moça que estava tremendo. Entendeu? Então, assim, é uma situação que não tem justificativa. Inclusive, eu não consigo ver, com todo respeito, sequer benefício para a própria defesa, porque quem está assistindo nota com clareza que aquelas testemunhas não estão ajudando em nada.
Agora, eu não posso julgar a decisão da defesa, entendeu? O que eu posso dizer como cidadã é que aquilo tudo custa para o dinheiro público, né? Porque as pessoas poderiam estar trabalhando em outras questões, em outros projetos, digo, os próprios senadores. E aquilo tudo tem um gasto que, ao meu ver, não se justifica. Ainda assim, eles falam, não, mas em nome da ampla defesa eu quero ouvir 40 pessoas. Se fossem 40 pessoas que soubessem alguma coisa, por mais estranho que fosse esse número de 40, tudo bem, fazer o quê? Mas o que está ficando evidente é que elas não estão acrescentando nada. Então, assim, muitas, inclusive, confirmaram que os técnicos do TCU, ainda no final de 2013, sobre as irregularidades todas que estavam acontecendo, né? Muitas confirmaram que o TCU nunca tinha autorizado essa história desses decretos, que a defesa fica falando que o TCU tinha um posicionamento e mudou. Isso não existiu. O próprio ex-ministro Nelson Barbosa confirmou que não havia um posicionamento anterior. Então, eu acho que está ficando muito claro para quem está acompanhando. Mesmo aquelas pessoas que tinham dúvida, acredito que agora não tem mais, né? De que o impeachment tem fundamento e não é só político, é jurídico. E eu acho que isso das testemunhas que você está falando, Janaína, a gente questionou o Ronaldo Caiado na sexta. Sim. Eu acho assim que o melhor ataque a Dilma Rousseff é deixar essa galera falar. Mas aqui, olha, tem várias pessoas já falando aqui com você no nosso Twitter. A Fernanda Fiedler está sugerindo que você escreva um livro sobre paciência, que já tem bagagem para isso. E a Adriana Torrini quer saber se você acha que o impeachment sai mesmo e se a gente pode manter a esperança. Porque, sabe, confiar em político é duro, né, Janaína? Olha, com relação à paciência, realmente, o estar na comissão é um exercício de tolerância, de resistência, física, inclusive, de tolerância, porque, infelizmente, a bancada governista, ela repete muito o discurso, a sensação que a gente tem é como se houvesse uma fita, né? E era isso que eu ia te perguntar, doutora, porque a impressão que dá é que eles estão participando de um processo sobre um outro governo. Porque tudo que eles fazem é acusar o governo, porque o governo que está aí, e as propostas do governo que está aí. Em nenhum momento se discute a defesa do governo afastado. Eles só fazem apontamentos acusando o governo que está interino. Então, é confuso isso, doutora. Explica pra gente. Eu entendo que eles fazem isso porque eles não têm argumentos técnicos para fazer a defesa da presidente. Então, como eles não têm argumentos técnicos, eles ficam assim, olha, está acontecendo isso nesse governo, olha, está acontecendo alguma coisa do gênero, um é ruim, o outro é menos ruim, o outro é pior, entendeu? E é o que eu tenho conversado com os colegas de vocês que ficam cobrindo lá o trabalho na comissão. Eu acho que o brasileiro tem que mudar essa mentalidade. Cometeu crime, afasta. Se o próximo cometer, afasta. E se o seguinte cometer, afasta, entendeu? Até que essas pessoas percebam que não dá mais para continuar dessa forma. Então, eles confundem as coisas, né? Como se os denunciantes tivessem iniciado esse processo a favor de Temer. E isso simplesmente não existe. Quando eles começam a criticar o governo Temer, eu falo, mas o que eu tenho a ver com isso? Né? Se houver irregularidade, se houver qualquer irregularidade, se apure e puna. O que nós não podemos é nos conformar com o status quo, entendeu? Não, tá ruim, mas o próximo talvez seja tão ruim quanto, então vou ficar com esse mesmo. Pelo amor de Deus, com esse raciocínio o país vai mesmo pro buraco. Então, assim, eu acho que tem que seguir a ordem constitucional e nós temos que dar andamento para as coisas, entendeu? É o que eu até brinquei com o jornalista. Falei, se houver problema com o Temer, ele for afastado e os presidentes da Câmara e do Senado não puderem assumir, em razão dos vários problemas penais nos quais estão envolvidos, assume Carmen Lúcia em setembro, entendeu? A ministra Carmen Lúcia. Nunca ouvi falar nada contra ela. O que eu acho é que a gente não pode se conformar. O problema do brasileiro, eu acho que o que estava acontecendo conosco nos últimos anos era o seguinte, ninguém presta mesmo, não adianta fazer nada. Estávamos todos jogando a toalha, entendeu? Daí a importância desse processo. Com relação
Eu queria saber de argumento técnico, Janaína, porque assim, eu não acompanhei tudo, você esteve lá. Mergulhada, né? O que eu acompanhei de argumentação, na verdade, foi eles querendo dizer sobre as tais das pedaladas uma coisa que não é aquela tentativa de suavização, dizer que outros presidentes fizeram, quando na verdade foram coisas bem diferentes as que foram feitas, e também não seria defesa. Mas eu não vi assim, argumentos técnicos novos surgindo. Não, porque, na verdade, o crime é confesso. Eles realmente utilizaram os bancos públicos em desrespeito à lei de responsabilidade fiscal para financiar os programas do governo, né? E não são apenas os programas para as pessoas mais carentes. Esse programa do PSI, assim, encheu gente rica, milionária de dinheiro público, entendeu? Então, assim, eles não têm como explicar isso. Olha que coisa interessante. Eles fogem de discutir BNDES e PSI. Dizem que não faz parte da denúncia. Só que BNDES e PSI estão na denúncia, tanto com relação a 2014 como com relação a 2015. E o relatório que saiu agora do TCU, especificamente com relação a 2015, diz que o rombo em termos de pedaladas no BNDES em 2015 foi bilionário. Então eles dizem que não está na denúncia. Como não está na denúncia? Eles fazem isso por quê? Porque eles não têm como explicar. E aí precisam ficar com aquele discurso, com todo o respeito, que é um discurso de palanque, né? Olha como está a educação, olha como vai ficar a saúde. Eu falei, bom, tivessem pensado nisso antes, entendeu? Então eles, por exemplo, eles desviam a discussão. Falam, não, mas olha, eles queriam agora que nós fizéssemos cortes bilionários nos programas públicos. Não, ninguém queria que fizesse corte. O que nós queríamos é que em 2014 eles falassem a verdade, que eles mostrassem para a população que aquela situação de País das Maravilhas não teria como ser continuada. Mas o que eles fizeram? Seguraram até ganhar a eleição e depois, em 2015, a bomba estourou. Tanto é que os ouvintes vão lembrar, nós tínhamos um superávit bilionário e, de repente, virou um déficit bilionário. Entendeu? Essas coisas não acontecem de um dia para o outro. Eles estavam minando já as contas públicas há muitos anos. Então, assim, é um tema grave, entendeu? É sério. Se não fosse, nós não teríamos entrado nessa história. A troco do quê? Né? A troco do quê nós iríamos nos envolver nisso? Agora, a ouvinte perguntou, é certeza que o impeachment sai? Não. O que eu posso dizer para os ouvintes é assim, isso eu garanto, é que a fundamentação jurídica é muito consistente, muito consistente. Se o julgamento fosse jurídico, com certeza esse impeachment sairia. Agora, nós dependemos também das situações políticas, e quanto a isso eu não tenho como apreciar, sabe? E até sob o ponto de vista do nosso código de ética, um advogado nunca deve dar certeza sobre o resultado de um processo, entendeu? Mas eu não acho que é certeza absoluta que vai sair. Eu acho que a população tem que estar acompanhando mesmo como está. Estou feliz que as pessoas que eu não conheço, do Brasil inteiro, de fora do Brasil, me mandam um e-mail. Doutora, a testemunha falou tal coisa, isso pode? Hoje, agora mesmo, o São Miguel está lá na comissão e tem um advogado prestando depoimento e dando opinião. Não, porque minha opinião é essa, minha opinião... E as pessoas me perguntam, mas isso pode? Não pode. Testemunha não dá opinião. Testemunha fala sobre o que viu, sobre o que presenciou, né? Então, assim, as pessoas estão participando e isso é importante, porque essa participação popular, ela faz com que o político tenha mais responsabilidade também, porque ele vai ter que dar satisfação. Então, se há um ano atrás qualquer coisa servia para o povo abaixar a cabeça, eu acho que hoje já não é mais assim, né? E nesse aspecto, independentemente do resultado desse processo, o Brasil já saiu ganhando. Mas, Janaína, tem impacto mesmo lá? O que você está sentindo lá na comissão? Como é que é? E é lá dentro, entre os senadores? Porque você está do lado deles ali, você tem... Eles comentam, eles falam, ou para eles tanto faz o que a gente faça? Não, eu acho que não é tanto faz, não. Eu acho que existe, sim. Acho importante a população mandar e-mail, mandar carta para jornal... utilizar as redes sociais para manifestar seus pensamentos, seus posicionamentos, suas indignações, suas dúvidas, né? E eu não acho que os parlamentares sejam alheios a isso, não. Eu acho que eles se preocupam. Agora, são todos muito reservados.
Eles não... Ali, nós ficamos ali... Não existe assim, é diferente do lado do governo, eu acredito ali que formou um grupo de defensores, né? Então, a estratégia me parece o seguinte, os parlamentares batem e o defensor fica numa posição assim, mais confortável, como se fosse bonzinho, mas quando na verdade é estratégia, né? Porque os parlamentares têm mais poder de fala, de manifestação, então eles batem, existe ali uma ação orquestrada, vamos dizer. Com relação ao nosso trabalho, muito embora todos ali nos tratem com muito respeito, mas não existe um trabalho assim, não existe combinação, vamos dizer dessa forma, entendeu? Eu percebo do lado, quando eu disse governista é pró-Dilma, né? Agora mudou. É verdade. Mudou. A gente está na cabeça ainda a Dilma, né? Então assim, a bancada do PT ali, eles estão trabalhando em conjunto, entendeu? Os senadores que são pró-impeachment, eu noto que existe assim uma maior independência, né? Eles trabalham com base no material trazido cada um pelos seus assessores. O nosso trabalho das denunciantes também é um trabalho bastante independente, em termos de... não tem combinação, vamos dizer assim, entendeu? Eles são mais recatados, não tem muito comentário sobre o que vai falar ou deixa de falar. Agora, eu percebo dos próprios senadores que estão ali um certo descontentamento com esse comportamento dos próprios colegas, entendeu? Do PT e do PCdoB, de ficarem repetindo aqueles discursos que, com todo respeito, não tem nada a ver com o processo e fazendo com que as sessões se alonguem. Teve dia que nós saímos de lá de madrugada, né? E por horas a fio, por dias a fio, desnecessariamente. E agora que eles conseguiram a perícia, se eles estavam utilizando esses testemunhos para segurar o processo, eu acho que não tem mais sentido, eles já conseguiram a perícia vai demorar um bom tempo. Então eu não vejo muito sentido em manter essa situação, né? Porque em termos de prova, esses depoimentos não estão trazendo nada. O que está trazendo é a nosso favor. Sim. Mas enfim, Janaína, eu te desejo muito boa sorte. Galera aqui, ouvintes da Jovem Pan no Twitter, no chat do YouTube, pelo Facebook, já tá todo mundo até falando Janaína presidente, o que quer dizer que tá todo mundo torcendo por você e a gente também acompanhando a comissão do impeachment, que ainda vai ter muita história para acontecer. Essa é Janaína Pascoal, professora de Direito na USP e uma das autoras do pedido de impeachment de Dilma Rousseff. Janaína, valeu, obrigada, um beijo. Eu que agradeço, beijo para todos, fiquem com Deus, até mais. Amém.